basic thing. She's in another place and time. Music style drives her wild. My baby seems so crazy about this jazz. I really gotta play some of this jazz. And even if it doesn't sound like jazz, my baby will be crazy about this jazz music. Ma chambre a la forme d'une cage. Le soleil passe son bras par la fenêtre.
Boa noite a todos. Bem-vindo à nossa live de número 3. Espero que vocês estejam bem. Tenham iniciado uma semana pós-feriado, assim, uma semana motivante, né? Muita gente buscando aí o seu novo normal, mas que nós possamos preservar a nossa orientação para um momento que ainda exige bastante cuidado. Bastante cuidado. A gente tem um otimismo muito grande, na certeza que nós vamos passar por essa transformação, mas é muito importante, nós que estamos aqui, né, falando com o Brasil todo, até pessoas de outros países participando do Despertando a Sociedade para a Saúde do Cérebro, esse nosso movimento no mês de conscientização da doença de Alzheimer, mas é muito importante de falar dessa temática. Quando a gente tem a possibilidade de estar com grupos de várias localidades do mundo, dizer que a gente está no momento de cautela. Bom, bem-vindo vocês todos aí, que estão participando desse nosso evento, você que é nosso convidado, que está aqui pela primeira vez, você que já é nosso convidado de outras lives, você que já é convidado e faz parte da família Supera, aqueles que se relacionam com a gente. Nós temos aí, né, dezenas aí, de unidades no Brasil, nós temos aí milhares de alunos, que vocês possam estar conosco também, e a nossa maior alegria é saber que a sociedade está sendo mobilizada para esta perspectiva, né, da saúde mental, principalmente falar da demência, e mais do que isso, falar fortemente do Alzheimer. Quero relembrar a vocês que nós fizemos a nossa primeira live, que foi no Teatro Gazeta, onde nós tratamos com a doutora Jerusa e com a doutora Séries as questões científicas da doença do Alzheimer. Agradecer muito a todos os apoiadores, a Danone Nutrition, em especial ao Laboratório Biolab, mas muito fortemente a Associação Brasileira de Gerontologia, que tem conosco do Supera, que somos a maior rede de escolas de ginástica do cérebro do mundo, essa perspectiva de levar conhecimento e informação. Eu quero, na verdade, chamar a atenção para a nossa segunda live também, que foi fantástica, né, que falou principalmente do afeto e carinho, a importância do afeto e do carinho familiar na convivência com a demência, na convivência daquele que é portador de demência, e, em especial, aquele que é portador do Alzheimer. Tanto a Anicete Bruno quanto a Beth Goulart, que falaram da sua experiência pessoal e que mostram que o equilíbrio da família é muito importante, e da doutora Thaís Bento, uma das curadoras desse nosso projeto, que falou da perspectiva, né, da importância disso para o tratamento do Alzheimer. A nossa live de hoje é uma live fantástica. Eu diria a você que de todas as lives, é uma live que teremos uma única apresentadora, exatamente em virtude da temática, em virtude da relevância, né, e da experiência que deve ser apresentada como uma das alternativas para o tratamento da doença de Alzheimer. A nossa palestrante de hoje é a doutora Rosa Yuka Sato Shubassi. Ela tem um currículo extenso, que vocês devem ter consultado, né? Ela é uma enfermeira da Universidade, formada pela Universidade de Mogi, mestrado e doutorado em enfermagem pela Universidade de São Paulo, pós-doutorado em cuidados da pessoa idosa no Japão, né? Pela Todoko
Fukushi University. Ela é professora da Escola de Artes e Ciências e Humanidades da USP, da EASH, é orientadora do programa de mestrado em Gerontologia da USP, membro do Comitê de Ética em Seres Humanos e coordenadora de estágio da Gerontologia da USP e coordenadora de um programa comunitário da JICA, né, que é a Agência Internacional de Cooperação do Japão, que é um projeto intitulado Yura, e que tem, né, uma atividade com música de promoção de saúde dos idosos em São Paulo. E a experiência gigantesca de muitos anos na área de saúde coletiva, atuando nos temas fenomenologia social, saúde do idoso, promoção da saúde e preservação do envelhecimento. Eu quero chamar a atenção de vocês, em especial para esse momento de hoje, para essa live de hoje, que eu vou dizer que não é uma live para discutir conceitos, é uma live que é uma aula. É uma lição de como é que a musicalidade pode ser utilizada como estratégia para o tratamento da doença de Alzheimer. E uma experiência do Japão. Eu acho que é muito importante a gente ter a referência científica, a referência técnica e olhar aonde é que isso foi aplicado. E saber que isso pode ser aplicado aqui no Brasil. Pode ser aplicado num grande centro, como São Paulo, uma grande cidade. Pode ser aplicado na cidade que você está aí, no interior do país, que é um tema muito importante. Então, é muito importante nós estarmos aqui confortavelmente acomodados e assistir uma aula. E eu vou dizer aqui, né, eu já vi a doutora Rosa, carinhosamente chamada de Rosinha, nas suas aulas, nas suas palestras mundo afora, é fantástica a experiência que a doutora Rosa tem e aquilo que a gente vai ver de profissionais que estão participando dessa nova live, a possibilidade de um aprendizado. Agradeço a vocês novamente e peço a vocês que participem de todas as nossas lives. Nós do Supera, juntamente com a BG, preparamos nesse mês de setembro, não especificamente só para chamar a atenção da conscientização da doença de Alzheimer, das questões da demência, que já é um problema mundial de saúde pública, nós já falamos disso, mas criar uma programação com os neurologistas, com neuropsicólogos, com gerontólogos e outros profissionais, para que a gente possa discutir essa temática de forma assim, bastante ampla. E, principalmente, gente, uma das grandes necessidades, quando se fala de demências, de tratamento do Alzheimer e conscientização, é informação. E as lives que nós temos são informações técnicas e científicas para trazer aquilo que é real, aquilo que é verdadeiro, aquilo que a ciência tem pesquisado, a demonstração do caminho que a ciência tem adotado, trazer informação que seja técnica e útil e trazer, principalmente, alternativas para que nós possamos melhorar esta questão da demência e, principalmente, o cuidado com o nosso familiar, com o nosso ente querido, e até conosco mesmo, que alguns dos participantes aqui também são portadores de uma demência, alguns são até portadores da doença de Alzheimer. Como é que nós humanizamos e como é que nós trabalhamos isso? Então, digo a vocês, nós estamos aqui no nosso terceiro encontro, nós temos mais 6 até o final do mês, na sexta-feira novamente, tá bem? E uma coisa extremamente importante, uma informação útil. Por favor, coloquem as perguntas de vocês no chat, nós vamos respondê-las ao final com a explanação da doutora Rosa hoje, e aquilo que não for possível responder hoje, a gente vai depois passar essas perguntas para a doutora Rosa responder. Basta colocar no e-mail despertando@metodosupera.com.br, que a gente vai responder isso depois. Chamo a atenção de vocês também que nós precisamos propagar isso para o maior número de pessoas possíveis. Então, se inscrevam no canal do Supera, inscrevam-se lá, para que a gente possa propagar isso. Deve ter aí, tanto no YouTube quanto no Face, um local para que vocês possam curtir. É importante curtir, porque assim eles entendem que é relevante o que a gente está passando, e a gente propaga para a sociedade de uma forma geral. Tá bem? E também vocês terão a possibilidade de receber um guia aqui de 60 a mais, que traz uma série de informações úteis sobre o envelhecimento, sobre a perspectiva de como cuidar melhor desta condição de envelhecer saudavelmente. E eu chamo a atenção de todos aqui, que falando dessa perspectiva do envelhecimento, a gente tem hoje a possibilidade de ouvir a doutora Rosa. Doutora Rosinha, bem-vinda, que a senhora possa nos brindar com toda a sabedoria, todo o conhecimento, toda a experiência. Eu vou sumir daqui a pouco para assistir, como milhares de pessoas, a aula que a senhora vai nos dar, doutora Rosinha. Muito boa noite. Vocês que estão do outro lado da telinha, Brasil afora, por favor, sentem-se confortavelmente e recebam uma brilhante aula. Eu tenho certeza que muitos alunos da senhora Brasil afora estão aqui e muita gente que não tem a possibilidade de ter uma aula brilhante com a senhora terão a possibilidade de ter isso hoje. Muito bem-vinda, que seja uma excelente live. Eu volto daqui a pouco para nós falarmos mais um pouco. Gente, aproveitem demais a doutora Rosinha, o conhecimento, a informação e a prática que ela tem. Muito boa noite, doutora. Bem-vinda. Boa noite. Como
vocês estão? É com muito prazer que eu estou aqui com vocês hoje. Gostaria de agradecer ao Luiz Moraes pelo convite, aos organizadores, né, Eva, Thaís e toda a equipe que está envolvida com esse projeto, né, que é, com certeza, um projeto que vai trazer muito conhecimento, muitos compartilhamentos de experiências. Eu gostaria de dizer para vocês que estou muito feliz, né, de estar aqui, e eu gostaria, assim, de levar pelo menos um pouquinho de experiência minha e compartilhar com vocês, tá certo? O meu nome é Rosa, o pessoal me chama de Rosinha, né? E eu gostaria, então, de começar já apresentando os slides, tá certo? Deixa eu ver aqui. Ok. Tá? Vocês estão vendo os slides? Ok. Pessoal, então, primeiro, parabéns a toda a equipe do Supera. É com certeza um trabalho belíssimo e necessário para toda a sociedade, né? Tá? Sejam todos bem-vindos a essa programação, né, que nós vamos ter durante todo o mês, né, de setembro, né, com excelentes lives. Já tivemos a abertura, que foi maravilhosa, e a aula passada, o seminário, né, ou apresentação, como vocês queiram, da professora Thaís Bento, e as atrizes Nissete Bruno e Beth Goulart, que foi excelente. Então, eu sou da Universidade de São Paulo, da Escola de Artes, Ciências e Humanidades, sou professora do curso de Gerontologia. Nós formamos gestores do envelhecimento, justamente porque o mundo está envelhecendo, o Brasil está envelhecendo, né? E o meu tema tem a ver com isso, que é justamente o que eu trabalho, que é a promoção de saúde, né? A prevenção de doenças, tá? E eu quero trazer para vocês hoje a minha experiência no Japão, né? Então, a musicalidade como estratégia, tá? Para trabalhar com pessoas que têm já algum tipo de demência, né? Principalmente Alzheimer, tá? E pessoas que estão aí ativos, querendo já fazer alguma coisa como prevenção, tá? Eu falo também em nome da Japan International Cooperation Agency, JICA, e a Associação dos Ex-Bolsistas da JICA, que proporcionou, então, todo esse conhecimento que eu tenho. Fui ao Japão e fiz o curso lá. E, no final, eu vou falar de algo que nós, é o orgulho, né, vamos dizer, do que nós conseguimos, né, com a JICA e esse projeto de musicalidade do Yura. Aqui, só para dizer que eu venho desse local, é uma das unidades da USP, a USP Leste, né, fica ali na zona leste de São Paulo. Só para dizer, né, mostrar para vocês que a pirâmide, né, etária do Brasil e do Japão são bem diferentes, né? O Japão, como vocês podem ver, não é mais uma pirâmide. O Brasil ainda lembra uma pirâmide, mas já estamos caminhando para uma situação como o Japão, né? Então, nós temos no Japão mais idosos do que no Brasil. Em 2016, né? Então, nós temos aqui uma população de 126 milhões de idosos, de pessoas no Japão. Vejam aqui a pirâmide como está, né? Já está praticamente num retângulo vertical. E aqui nós estamos com essa pirâmide, que se posso dizer meio oblonga, né?
uma forma meio oblonga, 211 milhões de pessoas. Eu gostaria, assim, de relembrar, né, o que é o envelhecimento. Eu acho que nós poderíamos, todos nós, pensar, será que todos nós envelhecemos? A partir de quando nós envelhecemos? Né? É uma pergunta que eu faço e que eu gostaria que vocês pensassem aí na casa de vocês, né? Sim, nós envelhecemos, ainda bem, porque se a gente não envelhece, é porque nós vamos morrer antes, e ninguém quer morrer antes, a gente quer viver, a gente quer aproveitar a vida, não é? Quer ter as experiências, quer estudar, quer pesquisar, passear, né? Então, aqui só uma definição, que o envelhecimento é algo que vai acontecer, ele é universal, tá? A todos os seres humanos, tá certo? É alguma coisa que vai acontecer de forma individual, cada um envelhece de uma forma, né? Nós não podemos tratar o envelhecimento como se fosse algo, vamos dizer, padrão, algo que vai acontecer de forma igual. É algo progressivo, tá certo? Nós nascemos, já começamos a envelhecer, né? Tá? E é algo intrínseco, quer dizer, de dentro para fora. Então, a gente envelhece e não adianta eu fazer uma plástica, não adianta, pode ser que a aparência melhore, mas, assim, fisiologicamente, eu estou envelhecendo, né? Por favor, eu gostaria que vocês prestigiassem esse trailer. Vocês viram agora, né, esse resumo, né, do filme Up. Eu gosto muito, porque mostra exatamente o ciclo de vida, né? Todos nós nascemos, crescemos, passamos pela infância, pela adolescência, pela fase adulta, a fase da velhice, né? E é importante isso. Nós estamos aqui para cumprir todas essas fases e da melhor maneira possível. É claro que no meio de tudo isso, alguns problemas podem acontecer, né? E quando chegar a velhice, não é mesmo? O que será que vai ser isso? Né? Aqui vou passar rapidamente, mas é só para dizer sobre as mudanças, né, das pirâmides etárias que nós tivemos. Vocês vejam que em 1980 nós tínhamos realmente uma pirâmide, né? Aqui sobre expectativa de vida, né? No Brasil, a expectativa de vida já é 76 anos, tá? A média, né? As mulheres já está próximo dos 80 anos, tá? E os homens próximo dos 74, 75 anos. E no Japão, a média é mais ou menos de 84, 85 anos. Então, a expectativa de vida do Japão é maior. Né? E aqui, só para dizer que o Japão está acima do Brasil em número de idosos, né? O Brasil, nós temos hoje cerca de 30 milhões, né, de idosos, né, acima de 60 anos, né? Agora, na Universidade de São Paulo, nós falamos que nós não chamamos de idosos, nós chamamos de pessoas 60 a mais, né? Tanto é que o programa lá da terceira idade chama-se USP 60 a mais.
Depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso. E aqui, conforme, né, nós temos essa longevidade, também temos alguns, eu tenho meu sogro já é falecido, mas ele falava assim que a velhice vinha com adereços, que muitas vezes não eram bons, né? Sim, mas são adereços que a gente às vezes traz lá, né, de quando a gente era jovem, tá? E que se intensifica na velhice, né? E as demências que acabam, com a longevidade, acabam surgindo mais em pessoas idosas, tá certo? E a gente tem, então, um desafio, né? Vários desafios de saúde, econômica, social, né? E a longevidade, apesar dos avanços tecnológicos, a medicina, a vida que melhorou bastante, né? As condições ambientais, né? Nós temos a perda de autonomia conforme as pessoas são mais longevas. Pessoas longevas são pessoas com mais de 80 anos. Nós podemos ter diferentes graus de dependência e aumento por demanda de assistência e saúde e também social, né? E as doenças demenciais, né? Quando a gente fala em demência, a gente lembra antigamente, sei muitas pessoas aqui que estão assistindo devem ser jovens, mas muitos têm a minha idade, 50, 53 anos ou mais, né? E a gente ouvia falar, aquela idosa, né, daquela família amiga nossa, ficou gaga. Né? A gente ouvia falar isso, mas não, são demências. Hoje isso foi muito mais, está sendo muito mais estudado. E a gente pode ver aqui, por exemplo, né, os países que têm maior número de demências, tá? Por exemplo, pessoas com demência, a China, porque a China tem 1 bilhão de pessoas, né? É claro que eles vão ter mais, né? Estados Unidos, depois vem a Índia, o Japão e o Brasil. Né? Algumas reportagens dizem que o Brasil já passou o Japão, mas não, o Japão tem mais pessoas com demência, porque lá é considerado idoso acima de 65 e aqui é acima de 60. Então aí a gente tem que fazer alguns ajustes, né? E aqui, por que a gente fala em demência? Por que o Supera, né, trabalha tanto com promoção de saúde e prevenção de demências, né? Porque, vejam bem, nós temos no mundo hoje mais de 50 milhões de pessoas com demência, né? Seria um Portugal inteiro e mais 10 milhões, porque eles têm 40 milhões de habitantes, né? E em 2050 nós vamos ter 150 milhões de pessoas com demência, tá? Quanto mais a pessoa vive, se não fizer algo, as pessoas podem ter demência sim, não é que todos terão, mas podem ter, né? No Brasil nós temos 1.600.000 pessoas com demência, né, atualmente, tá? E a tendência é em 2050 chegar a 6 milhões. No Japão, por exemplo, tá? Hoje eles têm 5 milhões. Em 2025 eles vão ter 7, com certeza vão chegar em 2050 com mais de 15 milhões, né? E aqui, só para mostrar, né, eu gostei bastante da prevalência, né, das demências, para vocês verem que, conforme a idade avança, maior vai ser a prevalência de demência. Por exemplo, de 65 a 69, eu tenho 1,89%. 80 a mais, isso sobe para 23,13%. Então, aí já é mais um motivo para a gente pensar, puxa, eu quero chegar aos 80 anos, né? Talvez seja um pouco de egoísmo, mas não, eu preciso chegar porque eu quero, tenho propósito na vida, né? Eu quero chegar aos 80, quem sabe 90, mas eu quero estar perto
das minhas filhas, eu quero estar perto dos meus amigos, do lado do meu marido, cuidando dele, por exemplo, né? Tá? Eu quero estar sendo útil, né? Ajudando as pessoas, quem sabe ainda dando aula, ou se não, dando práticas, né, de dança sênior e de musicalidade, por exemplo. E a boa notícia, por exemplo, essa revista famosa, Lancet, tá? Ele já publicou que práticas de hábitos saudáveis e de vida ativa, mesmo na velhice, né, depois não, na velhice, podem evitar algumas demências, e principalmente o Alzheimer, tá? E as pessoas que têm Alzheimer, ok? Podem amenizar, né? Para que isso não piore. Isso é já comprovado. Vocês vejam aqui, né? Que um estudo avaliou 456 idosos matriculados no projeto de memória, né? E aí, depois que eles faleceram, fizeram a biópsia, viram que alguns deles, que a porcentagem daqueles que faziam atividade, né, era menor de Alzheimer, né, a doença de Alzheimer, do que aqueles que não faziam atividade. Tá? É claro que isso precisa ser aprofundado, mas isso mostra o quanto é importante nós estarmos ativos fisicamente e ativos mentalmente, fazendo exercícios de memória e fazendo algumas práticas aí, que eu sei que o Supera é bem profissional nessa área, com tanta seriedade fazem isso. Então, hoje nós podemos dizer que a velhice ela é considerada saudável, certo? Por quê? Vocês vão falar, não, eu tenho diabetes, eu sou hipertensa, eu não sou saudável. Mas você controla essa sua diabetes? Você faz dieta? Você toma medicamento? Quanto está o nível hoje? Perto da normalidade. E a sua hipertensão, a pressão alta? Né? Ela está controlada. Então, você pode ser considerado uma pessoa saudável, tá certo? Porque você está controlando. A velhice hoje é mais ativa, tá certo? Porque as pessoas estão procurando mais recursos, procurando se movimentar, praticar algumas atividades, fazer oficinas. No começo, lá na USP Leste, em 2006, nós iniciamos as atividades para os idosos. Então, lá, a gente chamava de terceira idade, hoje são pessoas 60 a mais, certo? Essas pessoas, nós, quando iniciamos, nós tínhamos 30 pessoas fazendo, tá? E era um começo muito animados, todos, né? Hoje, nós temos 800 pessoas. Só não temos mais porque nós não comportamos tantas pessoas assim, em mais de 32 oficinas. Isso mostra, tá? Não que a USP está fazendo muito mais coisas, não. As pessoas estão interessadas em manter a sua qualidade de vida, a sua funcionalidade, né? Tá? E serem mais independentes, né? Por que não mais felizes? Tá certo? Muitas pesquisas que nós fazemos com as pessoas 60 a mais, lá na USP, eles dizem pra gente que antigamente eles frequentavam mais os postos de saúde, frequentavam os médicos toda semana. Hoje não, hoje vão quando é necessário mesmo, para fazer aquele controle, porque hoje eles não estão só em casa, organizando a casa, tá? Eles não estão lá só para cuidar dos netos, né? Assim, é com prazer que eles fazem, tenho certeza, mas tem alguns que os filhos acabam deixando os netos na casa dos avós, e com isso acaba, vamos dizer, prejudicando essa atividade que ele poderia estar fazendo fora. Né? Mas hoje eles falam o seguinte para os filhos: olha, vou ver minha agenda, tá? Porque eu preciso ir para a USP, não só a USP, como em outros lugares, né?
tá? Porque eu estou fazendo um curso, porque eu estou fazendo atividade pensando em mim agora, tá? E aí, esse é o envelhecimento ativo, procurar fazer algo, tá? Que seja algo para a saúde, que seja algo reivindicando direitos, participação, segurança, oficinas, que seja com o objetivo de melhorar a qualidade de vida, tá? Fazendo arte, fazendo música, tá certo? Então, só aqui para dizer que nós acrescentamos aqui um outro pilar, né? Nós falamos que nós temos 4 pilares no envelhecimento ativo: saúde, participação, proteção e a educação, né? Por que não fazer um curso depois da aposentadoria, né? Nós temos, já formamos uma pessoa que se formou com 62 anos conosco, né? Temos hoje, a minha aluna tem 62 também, ela está no 4º ano, tá? E antes participava das nossas oficinas, e ela resolveu fazer a graduação em gerontologia. Um exemplo, tem várias outras pessoas que fazem cursos, não é só de especialização, né? Vão fazer mestrado, né? Vão fazer pós-graduação, tá? Então, o objetivo é essa expectativa de vida vir acompanhado, né, com qualidade, tá certo? Porque nós queremos o máximo de tempo possível sermos saudáveis enquanto envelhecemos, tá certo? Tá? E é isso que eu falei do envelhecimento saudável, né? Promover o bem-estar, mesmo em idade avançada, apesar de eu ter uma dor aqui ou dor ali, né? Eu vou preservar a qualidade de vida, tá certo? Tá? Aqui eu já falei. E promover a saúde, né? Promover a saúde são ações que você faz para você, são ações da comunidade, ações de políticas públicas para promover, para dar às pessoas que estão envelhecendo, pessoas que têm 60 anos ou mais, tá? Mais qualidade de vida e que sejam saudáveis. E é claro que promovendo a saúde, você vai prevenir algumas doenças, né? E essa prevenção, tá certo? No caso das demências, tá? Vem, então, da atividade, que pode ser atividade de memória, atividade física, tá? Atividades de lazer, atividades de relacionamento interpessoal, que você vai estar com seus amigos, né? E vocês podem ver aqui, por exemplo, nessas fotos, tá? Aqui é o grupo de dança sênior que nós temos cerca de 80 alunos que fazem com a gente, faziam, né? Hoje nós fazemos lives, né? Quem estiver interessado nas nossas lives pode escrever, tá certo? Tá? Então, nós temos os monitores, que são os alunos, tá? Esse é o professor Renildo, que é um colaborador da dança sênior, professora Beatriz, que estará falando, os alunos, e nós fazemos atividade lá, né, na USP Leste. São mais de 32 oficinas, não é só dança sênior, tem teatro, tem atividade de memória, tem smartphone, para utilização de smartphone, idosos online, tem vários, turismo, tá? E também participam das aulas regulares também como ouvinte, tá? Vejam aqui, né? Os alunos foram lá, essa intergeracionalidade é muito importante. Então, o que os idosos falam para a gente, né? Os nossos alunos 60 a mais, é que o importante é que eles têm amizade com pessoas de outras gerações. Né? Então, eles trocam ideias, quando tem problemas, os alunos, os estudantes vão lá falar com eles, tá? E eles também vão falar com os estudantes. E eles criam uma amizade até fora da universidade. Opa, aqui, tá certo? Nós temos esse grupo, tá? E agora eu vou falar sobre a atenção do idoso no Japão. Ok?
Quais são os serviços, né, que nós temos no Japão, tá? Eu fui ao Japão, tá? Eu vou voltar aqui. Eu fui ao Japão várias vezes, né? No meu doutorado, fui para lá pesquisar a questão da prevenção do câncer de mama e de colo de útero, né? Com uma comparação com a comunidade aqui no Brasil, tá? E chegamos à conclusão que os brasileiros se cuidam muito. Então, os brasileiros, tá? São pessoas, não é? Que no caso de houver um estímulo, se caso houver um estímulo, ele vai estar participando, ele se interessa, tá? Então, quais são os serviços que nós temos? Hospital geriátrico, né? Eu vou dizer que o hospital geriátrico é o hospital que acolhe as pessoas com demências também, tá? Mas em tratamento médico. Nós temos também o centro de convivência, isso nós temos no Brasil, o centro-dia para idosos, tá? E também tem o short stay, que o idoso vai e fica por um tempo, né? Por exemplo, o idoso tem uma demência não muito grave, então só que ele não pode ficar sozinho em casa. Então, quando a família vai viajar ou por algum outro motivo, ele vai para o centro-dia e permanece lá, pernoita lá por alguns dias. A ILPI, né, que é a Instituição de Longa Permanência para Idosos, que é uma instituição que no Brasil nós chamamos assim, mas antigamente eram chamados de asilos, casas de repouso, mas que hoje, pela qualidade que nós estamos levando, né, os profissionais estão dando a essas instituições, não é mais aquele lugar que você joga, né, o idoso lá e deixa. Não, é um local, é uma residência para o idoso, né? Assistência domiciliar, os acompanhantes de idosos, que são chamados de helpers, e o Centro de Apoio Idoso Saudável. Então, pessoal, aqui no centro-dia, as pessoas com demência, tá? Eles vão para esses centros-dias, são pessoas ainda com uma demência moderada, e que podem estar frequentando o centro-dia, tá? Mas lá o sistema é muito diferente daqui, por quê? Porque eles vão buscar o idoso na sua casa, tá? E trazem o idoso. Então, essa pessoa idosa vai e fica o dia inteiro, ele se alimenta lá, faz as atividades, toma o banho, tá, do dia, e voltam para casa, levam ele para casa, né? E o diferencial, vocês vão falar, mas isso tem no Brasil, centro-dia. Só que lá, pessoal, tem cerca de 30 mil centros-dias, tá? Deve ter mais, porque eles estão estimulando os centros-dias, porque exatamente eles perceberam que as pessoas se preservam mais estando no centro-dia, né? Assim como o centro de convivência, eles ficam mais ativos, né? E têm condições de voltar para casa, para o seu lar, tá? O grupo home, que é diferente, por quê? São casas tipo ILPI, né? Os idosos moram lá, só que em menor número, tá? Máximo 20 pessoas, né? Só que eles têm demência, a maioria tem Alzheimer, né? Porém, a casa é projetada como se fosse a casa deles. Cada um tem o seu quarto, né? Os cuidadores estão lá, eles ajudam a preparar alimento, eles ajudam a preservar a casa, as suas coisas, tá? E podem sair de vez em quando, a família vem buscar, tal. Então, eles tentam manter preservar essa condição, né, de funcionalidade desses idosos.
Esse helper, que são os acompanhantes de idosos, nós temos o programa aqui em São Paulo, e é muito bom também. Em outros lugares também devem ter também esses serviços, porém é diferente, porque o helper é um acompanhante de idoso que vai cuidar daquele idoso que precisa de ajuda em casa, na parte funcional. Ele vai ao supermercado, ele ajuda o idoso a organizar a casa, né? Ajuda o idoso a fazer o seu alimento, ajuda o idoso a tomar o banho e deixa preparado. E no dia seguinte, porque é uma pessoa que tem condições de ficar sozinho em casa, tá? A pessoa fica sozinha, então o idoso, ele se preserva mais, ele se mantém na funcionalidade dele na sua própria casa, né? E aqui o Centro de Apoio ao Idoso Saudável, né? Então eles têm, diferente do Centro de Convivência, eles enfatizam mais atividades físicas, tá? Então esse Centro de Apoio ao Idoso Saudável é onde esse idoso que não tem nenhum problema de demência ou que tenha pouco problema de mobilidade, vai para esse centro e faz a sua atividade, né, principalmente física, tá? Então, nós temos vários instrumentos, podem ter outros, né? Por exemplo, aqui, os serviços de apoio que tem no Japão, tem o voluntariado sênior, que eles são voluntários, pessoas que foram profissionais, estão aposentados, e que vão ser voluntários. Eu vi um que ele era encanador, então ele ajudava, ele ficava nesse centro, né, recebendo chamadas, agendando um concerto na casa de um idoso, ou indo lá ver se estava tudo certo, né? Associações de familiares, nós temos aqui famílias de pessoas que têm demência, que trocam ideias e experiências, né? Então, é tipo um acolhimento, tá? Cooperativas da terceira idade, aqui o idoso, ele tem condições de receber alguma coisa pelo seu serviço, então eles fundam cooperativas, terapias em grupo, tanto de familiares, como também dos idosos, tá? Grupos de apoio ao cuidador familiar. Então, eles têm uma sede, né, nessa cidade que eu fui, onde os cuidadores familiares, tá, se reúnem uma vez ou 2 vezes por mês, tá, para almoçarem, fazer uma comida diferente, trocarem experiências, e o idoso fica com quem? Com o acompanhante do idoso nesse dia, tá? E a família, o familiar cuidador, vai então para esse local. As terapias alternativas, por exemplo, tem a pet terapia, que é com animais, que tem aqui no Brasil também, e lá usam bastante doll therapy, que seria terapia com bonecos, que seria o quê? A adoção, né, isso idosos com demência já mais profunda, mais aguda, né, mais grave, tá? Então, o idoso adota um boneco, tá? Uma boneca que seja, e eles cuidam desse boneco como se fossem seus filhos. São pessoas que já não reconhecem seus filhos biológicos, né? E ficam nessas casas, nessas ILPIs, nesses residenciais para idosos, tá? E adotam esses bonecos como filhos, e tranquiliza ele se sente bem dormindo, tá? Eu ainda vou fazer uma pesquisa em relação a isso, porque é bem interessante. Isso não é infantilização, tá? A gente não pode confundir, né? É um trabalho bem sério que é feito com bonecos, seria doll therapy. Participação de estudantes e comunidade, alertando eles sobre essa questão da demência, sobre Alzheimer, né, para que os estudantes também promovam a saúde desde o início e que também possam ajudar seus familiares
e possam ajudar a população, porque de repente ele pode encontrar com um idoso que está perdido. No Japão, o número, eu li uma reportagem ontem, o número de idosos que se perdem é muito grande, né? E aqui no Brasil também nós temos casos, né? A intergeracionalidade, no caso aqui, tá? Eles trabalham, por exemplo, eu fui visitar um centro-dia em que crianças e pessoas idosas estão no mesmo espaço. Na verdade, é um centro-dia para idosos, mas eles abrem, 10, 20 vagas para as crianças de 5 a 8 anos, tá? Que depois da escola não tem onde ficar. Então, eles vão lá para o centro-dia e cada idoso adota uma criança e eles interagem. Então, ele ajuda a fazer lição de casa, brinca com ele, né? Brincam juntos. E o apoio instrumental. E o que isso quer dizer? É um apoio, tá certo? No caso, aparelhos. Eu vou mostrar em fotos, tá? Aqui, né? E vocês vão ver o que é esse apoio, né, ao idoso na comunidade, no sentido de instrumentalização ou de apoio técnico. Aqui uma ILPI, vocês vejam, né? Tem horta, bem simples, uma ILPI mais sofisticada. A gente fala assim, no Japão tem pouco espaço, então deve ser pequeno. Não, não é, pessoal. Tem lugares muito grandes. Aqui, por exemplo, até tem um observatório, né? E os idosos podem ir lá ter aula, né, de astronomia. Aqui é um quarto, por exemplo, numa ILPI, vocês vejam a cama, é uma enfermaria, mas tem uma separação aqui, que é interessante, né? E aqui uma cama, essa cama tem um diferencial, ele abaixa, a cama abaixa até 20 centímetros, tá? Por quê? Durante a noite eles deixam baixo, porque se o idoso cair da cama, ele vai cair de uma altura mais baixa, tá? Aqui também uma ILPI com centro de convivência. Aqui é um grupo home, aquele lugar que as pessoas com demência, não leve, mas já moderada, ficam como se fossem a casa deles, né? Tá? Vocês vejam que eles ambientaram a casa, tá? Aqui é o que eu falei para vocês do doll therapy, né? Terapia com bonecos. Então, eles ficam aqui com os bonecos, cada um com o seu, cuidando, tem nome, né? É bem interessante, fazem atividade juntos também. Aqui, esse é o meu tio, na verdade, ele me levou para essa ILPI, que tem cerca de 50 mil ILPIs, é muita ILPI, tá certo? E lá tem, essa ILPI tem uma característica, assim como o centro-dia, tem as características desse lugar, e as pessoas escolhem ficar pela característica. Aqui, por exemplo, é o banho termal, banho de água quente natural, né? Então, os idosos tomam todo dia, os residentes tomam esse banho, né? E aqui vocês podem ver, tá? Que tem um elevador. Então, as pessoas que têm problemas de locomoção, de mobilidade, tem uma cadeira de banho, entra com o elevador, abaixa, ele pode ficar lá por um tempo. Tá? E aqui vocês podem ver, tá? Essa professora falando de Alzheimer com as crianças, tá? Aqui, por exemplo, são os grupos de apoio, tá? Aqui é o grupo de dança, né? Eles dança havaiana, eles estavam, né? Praticando, elas estavam praticando. E aqui é uma festa de Natal, eles não são católicos, mas todos comemoram o Natal, certo? E aqui é um centro-dia, né? E com esses carros, eles conseguem buscar, tá? E aqui é a associação, né? Aqui, por exemplo,
no caso, seria de voluntários sêniores. Aqui, uma cooperativa, eles fabricam, fazem tear, né? Tradicional esse tear, tá certo? Fabricam bolsas, até o príncipe, né, do Japão foi lá visitá-los, então eles ficam todos orgulhosos, tá? E isso daqui que é essa exposição de instrumentos, equipamentos que você tem no local, né? A prefeitura que organiza, as empresas é que montam, instrumentos que você vai precisar, móveis, equipamentos, materiais, que você vai precisar para adaptar a casa do idoso. Aqui, por exemplo, lá eles tomam muito banho. Então, essa moça está sentada, na verdade, tem um botão que desce e sobe. Então, a pessoa vai tomar banho, toma banho e tem uma cadeirinha que vai ajudar. É claro, com monitoramento, né, algumas vezes. Aqui também, cadeiras adaptadas, eles gostam de sentar no chão, mas tem que ter encosto, né? Cadeiras de rodas, tá? Então, o Japão hoje possui um sistema de serviço muito eficiente. É claro que tudo que alcança uma efetividade, você consegue trabalhar com a qualidade. Hoje eles estão preocupados com a qualidade. Preparo, adequação de ambientes, capacitação de funcionários, apoio à família, né? Por exemplo, eu tenho a minha tia que mora lá, ela já tem 70 anos, mas ela cuida no bairro dela de 50 idosos. Não é que cuida, ela é a pessoa referência. Então, ela faz acompanhamento delas. Ela liga, vai visitar, toma um chá, né? Quando o idoso precisa, liga para ela, tá? E ela encaminha, né, porque uma pessoa da comunidade tem mais afinidade, às vezes, né, do que um profissional, tá certo? E agora, nossa, eu vou ter que me apressar. A reabilitação com música, tá? Que é essa nossa, o assunto que nós vamos falar hoje. Aqui é a cidade de Sendai, onde eu fui fazer esse curso, apoiado pela Japan International Cooperation Agency, tá? Na cidade de Sendai, Miyagi. Essa província é a província que sofreu em 2011 com o tsunami, o grande tsunami, né? Vocês lembram bem, né, disso. E foi um curso que se chamou Curso de Reabilitação com Música para Idosos, tá certo? O Japão é um país que a gente acha que é super, assim, porque tem terremoto e tal, mas não. Por exemplo, esse prédio que vocês estão vendo tem 102 andares, tá? Então, assim, você tem uma organização, você tem uma infraestrutura, né? Tá? E o objetivo, então, desse curso de reabilitação com música, tá? Foi a gente poder fazer atividade usando a musicalidade com pessoas com demência e com pessoas saudáveis para que eles possam manter sua atividade, tá certo? Tá? Então, é um programa, tá, que envolve exercícios rítmicos, yoga, a música, o canto, tá? Envolve também a tocar um instrumento. Então, esse centro de reabilitação chama Yura, tá? É um centro-dia, né? E cada centro-dia tem uma característica. Essa é com música, tá certo? Tá? Então, eles verificaram que a música, tá? Ele promove vários benefícios, tá? Benefícios cognitivos, ele melhora a mobilidade funcional, né? Ele também previne a depressão, a questão da alimentação, né? A questão da deglutição da fala, previne o isolamento social também. Tá? Aqui é o grupo, esse é o professor Kikuchi, que estará vindo para o Brasil, e esse é o grupo que foi, então, fazer o curso. Aqui vocês podem ver o que será essa musicalidade
do Yura, tá? É o seguinte, não precisa o idoso saber tocar, não precisa o idoso saber notas musicais. Então, a pessoa segura um instrumento, eu vou segurar o instrumento aqui para vocês. Esse instrumento aqui chama tonchai, tá? Olha, estão vendo? Tonchai. Então, cada pessoa idosa vai ter uma nota. E quando chegar aqui, ó, o vermelho é o dó. Estão vendo aqui? Quando chegar no vermelho, ele toca, né? E canta também, tá certo? Então, o conjunto é que vai formar a melodia, tá certo? O vídeo... Eu vou pedir para passar o vídeo 4. Por favor. Vídeo 4. Bom, vocês estão vendo aqui o vídeo, ele foi feito nesse centro de Yura, onde eles criaram esse método de musicalidade, né? Onde você, com as notas musicais, os idosos tocam, né? E muitos idosos chegavam no centro-dia sem saber nada, e o estímulo deles é a música, né? E é claro que tem uma parte de relaxamento, tem uma parte também de canto, tá certo? Tá? Ok? Aqui no Japão. Certo, obrigada, Lilo, tudo bem. Tá certo, então. Então, nós vamos finalizar, já estamos quase finalizando, tá? Nós temos esse projeto no Japão de musicalidade, né? E eles propuseram, então, realizar esse projeto aqui no Brasil, tá? E um convênio da JAICA, que se chama Modelo Yura de Atividade com Música para Idosos para Promoção de Saúde na cidade de São Paulo. E é um convênio firmado com nós, Gerontologia da USP, com o Japão, com o Yura, por intermédio da Japan International Cooperation Agency, que vai financiar esse projeto. É um projeto de 3 anos, tá? O professor estará vindo para cá para capacitar as pessoas. Vão ter líderes, professores daqui, que estarão indo para o Japão para serem capacitados. E nós vamos inicialmente preparar 30 profissionais para que levem para os seus grupos. No final, nós queremos treinar muito mais que 30, né? Nós queremos chegar a que esses multiplicadores consigam chegar até 6 mil idosos, tá? E esse projeto vai começar em novembro, por causa da Covid, nós tivemos um atraso. E já foi assinado, o que é importante, tá? E aqui, eu mostro aqui para vocês uma foto, né? Mas antes de sair, pode anotar meu e-mail, né? Meu Face, meu Instagram, por favor, escrevam para mim as dúvidas e o agradecimento para o Yura Ritmo, para a JAICA, Bijaica e para o Supera. Só queria, por favor, eu acho que tem um vídeo, vídeo 4, é esse que foi, é o vídeo 3, então, por favor. Apresentar o vídeo 3, que já é uma oficina que nós fazemos aqui na USP Leste.
Ok. Obrigada, pessoal. Muito bem, muito bem. Boa noite aí a todos nessa nossa grande aula. Primeiro, agradecer a todos pela oportunidade de nós estamos falando. Agora nós vamos entrar num item que é o seguinte, doutora Rosinha. Nós temos aqui mais ou menos umas 300 perguntas. Meu Deus! É muita pergunta, né? E vai aparecendo mais, o pessoal vai colocando as perguntas. Então, dizer a vocês que nós vamos abrir agora para algumas perguntas que foram apresentadas, para a gente criar essa dinâmica. Todos vocês que quiserem mandar perguntas para os palestrantes das lives anteriores, de hoje, em especial para a doutora Rosinha, é só mandar pelo e-mail despertando a sociedade para a saúde do cérebro, despertando a sociedade, @métodosupera.com.br. Doutora Rosinha, fantástico que a senhora passou. Eu vou para algumas perguntas aqui. E aí, no final, nós vamos fazer uma coisa muito interessante. Vocês sabem, né, vocês que estão conosco ainda, que a doutora Rosinha ia fazer essa palestra para a gente toda em japonês. Então, nós do Supera temos uma atividade que nós chamamos de neuróbica, dinâmicas, e a gente ia falar em japonês, vocês teriam que tentar adivinhar e depois ela ia traduzir, mas a gente não vai fazer isso não, tá bom? Doutora Rosinha, pergunta Sim. aqui que vem. Eu vou já na primeira pergunta. E a gente sempre sabe, né, que a gente olha para uma realidade de um país como o Japão e outros países e quer entender como é que isso pode ser aplicado no Brasil. Então, a primeira pergunta que vai para a senhora é da Adriana Rodrigues. Adriana, obrigado por nos perguntar. Vocês que estão aí afora, perguntem também, Brasil afora, desculpe. O SUS no Brasil tem projetos assim? Bom, esse projeto, tem projetos parecidos, mas esse projeto é híbrido. Né? É um projeto que foi desenvolvido pelo Yura Ritmos, que é uma empresa que tem esse centro-dia, né? Então, é claro que vai ser feito, o que vai ser feito no Brasil são adaptações, né? Por exemplo, esse Tonchai, né, nós não temos no Brasil, ainda não temos no Japão. Então, eles vão trazer alguns, mas nós vamos estar adaptando para que seja possível. Né? É algo simples, certo? Você fala assim, nossa, mas é muito simples, quer dizer que com cores as pessoas vão conseguir tocar? Sim, cada um toca no seu tempo, por exemplo, esse em azul, tá? É o lugar, o momento que ele vai tocar na música. E isso é muito simples de fazer. Então, as pessoas falam, mas, nossa, o Japão poderia ter coisas mais sofisticadas. Mas não, nós aprendemos que o simples é que traz a diferença, né? E fácil de aplicar, não adianta nada eu aprender a lidar com robôs lá para ajuda do idoso e eu não posso trazer um robô para cá. Muito bem, muito bem. Okay. Bem, como eu falei a todos, hoje seria uma aula. A gente ficaria aqui até meia-noite. Então, só para reforçar, todos os nossos temas têm essa perspectiva de trazer as experiências, trazer a ciência e trazer informação que seja útil. Dizer, é viável aplicar isso no nosso país também. Tem uma pergunta aqui da Mônica Rodrigues, doutora Rosinha, que ela pergunta o seguinte: é mais importante cantar ou tocar no instrumento? Então, a intenção é treinar a memória, ativar a memória, né? Então, vocês imaginem que cada um vai no seu tempo, na verdade, né? Mas o importante é você participar, cantando e tocando, tá? E ao mesmo tempo lendo. Vejam que ela faz, a pessoa idosa faz 3 atividades ao mesmo tempo, tá? Tocar, ler e cantar, o que é muito importante, né? Isso ativa a memória, né? A pessoa sente-se feliz, a música traz a felicidade, né? Então, você vê que as pessoas cantam, sorriem, e não faz mal errar, né? Tá? E quem está lá é porque gosta dessa atividade. Então, como vocês viram nesse último vídeo, dá para perceber eu fazendo oficina. Como eu fiz essa capacitação no Japão, eu tenho uma oficina lá da USP 60+, e eles praticam
e dá super certo. Todo mundo muito animado, inclusive músicas em japonês, viu? Maravilha. Doutora Rosinha, eu quero avisar as pessoas, por favor, mandem as perguntas, eu vou fazer mais umas duas para a gente encerrar. Todos vocês, se inscrevam no canal do Supera, porque isso vai estar lá, essas lives vão ficar eternizadas, e também aproveitem para curtir, seja aí via Facebook, seja via o YouTube, por favor, curtam, né? Coloquem o curtir lá e propaguem isso para outras pessoas. A gente dissemina o conhecimento e a informação, e eu diria a vocês, poucas são as pessoas, nós todos que estamos aqui hoje, mais os vossos alunos, por esses anos todos que a senhora tem trabalhado na USP e formação de muita gente no Brasil e aqui no Japão, tem a oportunidade de ter a aula da doutora Rosinha, viu? Uma outra pergunta aqui que eu acho bastante interessante, doutora Rosinha. Essa é curta para a senhora responder. No Japão, esses serviços são gratuitos ou são pagos? Então, em 2000, deixa eu ver se foi 2000. Foi 2000, né? Aliás, em 1990, quando eu concluí a minha graduação, aliás, antes de que eu esqueça, eu quero convidar vocês para conhecer o curso de graduação em gerontologia, tá? É uma faculdade e nós temos mestrado também, tá? Estou fazendo uma propaganda aqui. No Japão, em 1990, eu fui pela primeira vez, eu tinha lá meus 23 anos, tá? E fui pela primeira vez no Japão e eles já estavam muito preocupados com a questão do envelhecimento. Porque no Japão a mão de obra é muito importante. Então, eles precisavam fazer alguma coisa para poder acolher os idosos, né? Então, eles começaram naquela época, criaram impostos novos, tipo o CPMF e tal. Eu voltei lá em 2000, tá? Depois de 10 anos, né? Foi quando eles me disseram que eles gostariam de ter feito mais. Eles não tinham esse serviço uniforme, as pessoas não podiam ter esse serviço em todas as cidades. Então, eles precisavam fazer um modelo. Foi quando criaram um grupo de trabalho e visitaram o mundo inteiro, porque você tem exemplos. Você não precisa criar, você precisa adaptar. Olha o pensamento deles. Nós vamos conhecer o que os outros países estão fazendo. Então, foram para a Alemanha, Dinamarca, Canadá, Estados Unidos, Austrália, França, todos esses países, Dinamarca, por exemplo, tá? A Inglaterra, e conheceram vários serviços. Então, eles formaram um complexo de serviços, um conjunto de serviços, que incluíram todos esses que eu falei lá no começo, tá? Só que, e o dinheiro? Quem é que vai financiar isso? Então, eles criaram um imposto, tá? Que chama Seguro de Assistência Social. Esse seguro de assistência social, todas as pessoas acima de 40 anos começam a pagar. É descontado da folha de pagamento, tá? E no começo, assim, não houve revoltas, mas todos queriam entender o porquê desse imposto. Aí eles entenderam, a população entendeu. E esse imposto é cobrado de acordo com a sua faixa salarial, né? E todos têm os mesmos direitos. Então, eles conseguiram criar todos esses serviços em todas as regiões do Japão. Então, o que você tem em Tóquio, tem lá na ilha de Okinawa. Tá? Então, lá ao norte do Japão, por isso que tem mais de 30 mil centros-dias. Tá? Política pública. Sim, então. Política pública, tá? E aí, é de graça. Eles pagam esse convênio, esse seguro e o governo, tá? Eles pagam cerca de 70%. 30% é o idoso que paga. Por quê? Porque ele tem a sua aposentadoria, tá? Se não tem a aposentadoria, tem outro tipo de recurso que vai dar condições para ele pagar, tá? Então, todos podem usufruir desses serviços. Perfeito, tá entendido. É uma pergunta que todo mundo queria ter. Mais duas perguntas para a gente encerrar, doutora. Desculpe cansá-la aí, mas acho que é importante. Das 300 que tem aqui. Gente, desculpe, não dá para responder todas. Mandem lá para o nosso e-mail. Eu vou para mais duas aqui, que fala o seguinte, olha. Quem mandou essa pergunta aqui foi a Maria Jandir Candeias,
E ela diz o seguinte: estou com 71 anos, com muitos projetos de vida. O quanto no Japão e o quanto aqui no Brasil, as pessoas com uma faixa etária avançada, ter projetos de vida ajuda na perspectiva de tratar, né, uma demência, o Alzheimer, o quanto que isso é importante, o quanto que o projeto de vida ajuda para o envelhecimento. Eu costumo contar uma história real, né, porém triste, mas que eu percebi que como é importante a gente chegar na velhice. Como é importante a gente envelhecer, ter 60, 70, 80 anos. Porque isso é um ciclo da nossa vida. E a gente tem que se cuidar para isso, né? Uma amiga minha, ela perdeu o marido, muito amiga mesmo, minhas filhas, eu acho que emocionou muito. Isso já vai fazer 10 anos, mais ou menos. 10 não, menos, tá? E ele tinha 52 anos, né? Ele teve um infarto fulminante e todos nós estávamos esperando o corpo dele quando, lá no velório, a minha amiga, né? Ele chegou, debruçou e falou assim: você prometeu que ia ficar velho comigo. Por que você está me deixando agora? Entende? Então, você percebe aí como é importante, né? E é importante você ter propósitos na vida, tá? E para fazer, por exemplo, nem que seja uma coisa muito simples, porque chega um momento da vida que eu não posso também fazer traçar um objetivo, vou passear o mundo inteiro. Se eu já não tenho uma condição física para isso. Então eu vou falar assim, olha, meu propósito agora, isso é importante, você refazer isso sempre, né? Façam pequenos, ou pode ser até grande. Eu vou visitar uma amiga que mora, por exemplo, em Salvador, que não a vejo há muito tempo, né? Então, eu vou trabalhar para isso, para que eu possa cumprir aquele propósito. Eu vou fazer atividade física, eu vou fazer atividades de memória, eu vou fazer alguma coisa que me deixe feliz, eu vou cuidar da minha alimentação, vou cuidar dos meus problemas de saúde, mas eu sou uma pessoa saudável, porque eu cuido, tá? E você conseguindo completar, né, esse seu desejo, faça outros. Vá fazendo outros propósitos, outros objetivos. Tá bem. E a última pergunta, para a gente poder encerrar, cumprir o nosso horário com todos que estão aí, a gente ficaria aqui até 10 horas da noite, eu sei que seria um curso de 6 meses para nós falarmos todas essas experiências da senhora. E a senhora falando de propósito, de aprendizado, estou dizendo assim, o Tom Shai deve ser difícil de tocar, como é que eu vou aprender as coisas aos 70 anos, 80 anos? Então, nunca tem tempo para aprender, aprendizado é importante. E vem aqui uma fala, né, da Maria Jandir Candeias, que fala o seguinte, olha: eu estou com 71 anos, tenho projetos de vida, e aí a Niete, ela apresenta uma outra fala aqui, que é a Niete Caldeira. Niete, eu não sei de onde você é, muito obrigado pela sua pergunta, e ela fala: eu sempre tenho iniciado coisas novas na minha vida, e eu estou iniciando o Supera aos 81 anos. Então, nós temos muitos alunos com mais de 80 anos na nossa rede, e aí a gente tem a perspectiva de colocar 1.000 unidades Supera no Brasil, a gente está trabalhando bastante fortemente para isso, e ela fala assim: é importante iniciar qualquer atividade, mesmo que eu tenha mais de 70, 80 anos, isso é importante para a minha vida? Então, a última pergunta da noite. Gente, não tem idade para você cuidar de si mesmo. A gente fala que isso é um autocuidado. E muitas vezes a vida, quando nós somos mais jovens, antes de 60 anos, por exemplo, a gente está envolvido em várias coisas no trabalho e tal, e acaba esquecendo, né? Com certeza a senhora já trabalhou muito nessa vida, né? E agora a senhora viu que precisa se cuidar. Realmente, se a gente não se cuida, fazendo exercícios do Supera, inventando projetos de vida, propósitos, objetivos que vocês queiram construir, tá? Você acaba dando mais qualidade para a sua vida.
e amenizando até um provável, sei lá, complicação de saúde, evitando, né, uma demência, ou amenizando uma demência, tá? E nunca é tarde, pode ser 60, 70, 80, 90 anos, né? Tem um vídeo que é muito, eu acabei de assistir, de um idoso no Japão, que aos 102 anos, ele ganhou o Guinness, né? Por quê? É o maratonista mais idoso do mundo. E sabe com quantos anos ele começou a correr? Com 92. Nossa. Então, vocês vejam que nunca é tarde para começar. E a gente precisa estimular as pessoas. As pessoas mais jovens precisam se cuidar, né? Desde agora. Na verdade, desde a infância, mas, né? Mas com a consciência de que vai fazer bem para você, tá certo? Desde agora. Hábitos saudáveis, uma vida mais saudável. Tá bem. Doutora Rosângela, nós chegamos ao final. Eu quero dizer a todas as pessoas que aí estão, muito obrigado por estarem conosco. Nossas lives começaram, né, no dia 2 de setembro, com a conscientização para a saúde e os cuidados da doença de Alzheimer e também das demências, mas com muito conhecimento e muita informação. O que a doutora Rosinha nos passou hoje enriquece as nossas informações, o nosso conhecimento e vê que é possível. Nós temos o nosso próximo encontro na próxima sexta-feira, às 19h30. O tema da próxima live é a doença de Alzheimer, convivência familiar, vamos voltar à questão da família e conjugal, e os benefícios da musicoterapia, vai complementar um pouco aquilo que a senhora passou. Eu peço Sim. a todos vocês que se inscrevam no canal do Supera, que curtam aí no Facebook e no YouTube, para que a gente possa gerar relevância e ampliar esse conhecimento, essa informação para as outras pessoas. Dizer que nós estamos abertos para que todos possam conhecer o que a gente faz e ter conteúdo, para que nós terminemos a nossa 9ª live, que será a live final no final do dia 30 de setembro, com informações muito úteis e que a gente desmistifique essa perspectiva da demência, mostre o trabalho humanizado e mostre a seriedade que a gente tem que ter no trato e, principalmente, carinho, afeto e a importância da família. Então, que vocês possam estar conosco na próxima sexta-feira, às 19h30. Se inscrevam no nosso canal, curtam. E, muito importante, são informações que vão fazer com que nós tenhamos uma convivência mais saudável, uma convivência mais humanizada e, principalmente, façamos do carinho o afeto em tudo aquilo que a gente faz, na vida profissional, na vida familiar, na convivência social e, principalmente, tendo informações científicas, comportamentais e práticas, que foi o que a senhora nos trouxe hoje. E nós o Supera, nas nossas unidades Brasil afora, que todos estão convidados para conhecê-las, e você, aluno que nos conhece, veja quanta informação, você, franqueado que está conosco, quanta informação, e o mais importante, eu queria que agora, ao final, a senhora encerrasse a nossa live com uma mensagem para todas as pessoas. Nós aqui agradecemos em nome do Supera. Eu, Luiz Moraes, fico muito feliz em estar aqui com vocês e que na próxima sexta-feira estejamos juntos novamente. Doutora Rosinha, uma mensagem para todos nós de otimismo, de envelhecimento. E eu queria agora, num desafio, nós do Supera temos o que a gente chama de neuróbica. Eu queria que, se a senhora conseguir, eu tenho certeza que a senhora vai conseguir com muita facilidade, pudesse nos dar essa mensagem em japonês, e depois fizesse a tradução para a gente em português e a senhora encerra essa nossa live. Muito obrigado, boa noite a todos, dividam esta informação, propaguem isso para os seus familiares, amigos e outros profissionais e que nós possamos, de fato, despertar a sociedade para a saúde do cérebro. Nós, juntamente com a ABG, juntamente com palestrantes e pescadores,